E aí, tudo bom contigo? Hoje a aula é sobre geradores. A gente vai entender como é que funcionam os geradores ideais e como é que funcionam os geradores reais. Mas antes de começar a aula, eu tenho que te dizer que geralmente nos exercícios de vestibular e Enem, a gente trata de geradores ideais, tá? Não os reais. Os reais são menos comuns, apesar de serem os reais estarem mais de acordo com a realidade. Lembra que na física a gente sempre idealiza para transformar mais simples os nossos problemas, pelo menos a nível de ensino médio, né, e de uma prova que vai avaliar aí o ensino médio, certo? Vamos lá para a aula então. Muito bem. A gente começa vendo aqui a diferença entre um gerador e um receptor. Eu tenho um circuito elétrico simples aqui com uma pilha, uma bateria, uma fonte de tensão e ela está ligada num receptor, certo? O que acontece, gente? O que acontece é o seguinte. O meu gerador ele é responsável por transformar a energia química em energia potencial elétrica, em dar energia elétrica para as cargas. Aí as cargas com energia elétrica, elas vêm no chamado receptor, ele está recebendo alguma coisa, né? Ele recebe essa energia elétrica e transforma em outro tipo de energia. Por exemplo, a lâmpada incandescente transforma em energia luminosa e em energia na forma de calor, né? Um rádio vai transformar em energia sonora, um celular em energia luminosa, em energia sonora, né? Então, dependendo do receptor que tu pega aquela energia elétrica que foi fornecida pelo gerador e daí transforma essa energia fornecida pelo gerador em energia de outra forma, tá? Transforma energia elétrica em outra forma de energia. Muito bem. Quero que tu entenda uma coisa. Relembrando a aula passada dos circuitos, tá? Aquela aula sobre a primeira lei de Ohm. A diferença de potencial, tá? DDP nos polos do gerador é exatamente a mesma nos polos da lâmpada. Portanto, se eu tiver uma diferença de potencial aqui entre os pontos A e B de 10 volts, aqui entre os pontos A e B eu vou ter de 10 volts também, o mesmo valor. Por quê? 10 volts, lembra que significam 10 joules para cada coulomb de carga. E se eu dei na pilha, na bateria, 10 joules para cada coulomb, esses 10 joules para cada coulomb vão ser gastos aqui na lâmpada. Gastos, né? Não é a melhor palavra. Gastos da perspectiva do circuito. Que na verdade não é um gasto, é uma transformação de energia se a gente for olhar de uma maneira, né, olhar de fora de uma maneira global. Mas gasto porque está saindo do circuito e não volta mais, tá? Aquela energia. Bem, o que eu quero que tu entenda é o seguinte, ó. Eu vou pegar e vou dar um zoom nessa bateria aqui, nessa minha fonte. Gente, essa minha fonte, ela me fornece uma força eletromotriz. E aqui está uma palavra nova, tá? Força eletromotriz. Que é o máximo de diferença de potencial que uma bateria pode fornecer. Vou repetir. A força eletromotriz é o máximo de diferença de potencial que a bateria pode te fornecer. Por exemplo, quando tu pega uma bateria de carro, como eu falei na aula passada, a bateria de carro ela vem escrito lá nela que a força eletromotriz é 12 volts. Isso quer dizer que no máximo, aquela bateria fornece 12 joules para cada coulomb. E olha bem como eu falei, né? No máximo. Não quer dizer que sempre ela vai fornecer. Se a gente considerar um caso ideal, ela sempre fornece 12 joules por coulomb. Mas na realidade, ela não fornece sempre 12 joules por coulomb. Por quê? Porque toda bateria, toda fonte de tensão tem aquilo que a gente chama de resistência interna, que a gente vai simbolizar por essa letra Rzinho. Ou seja, digamos que tua diferença de potencial, desculpe, vou repetir. Digamos que tua força eletromotriz seja 12 volts e tu tem uma resistência interna aqui. O que significa 12 volts mesmo? Significa que tu tem 12 joules para cada coulomb de carga que estão saindo daqui desse polo positivo da bateria. Só que ao passar pela resistência interna, uma partezinha da energia é perdida. Então, depois de passar pela resistência, digamos que tu perca 1 joule de energia para cada coulomb. Quantos sobram aqui
Bom, se tu tinha 12 e perdeu 1, sobram 11 joules para cada coulomb. E daí a diferença de potencial entre os pontos A e B vai ser só de 11 joules por coulomb, ou 11 volts, entende? Porque tu tem uma perda de energia ali naquela resistência interna, que ela existe dentro da própria pilha, dentro da própria bateria, não faz parte do circuito externo à pilha. Ela é intrínseca, ela está na pilha, não tem como tirar essa resistência interna. Tá? E daí, nesse circuito aqui, eu tenho essa resistência interna, eu tenho essa força eletromotriz, eu tenho os pontos A e B. Aí eu vou ter aqui que o AB vai ser a diferença de potencial nos polos do gerador. Né? Eu pego aqui neste polo e neste polo, boto ali um voltímetro e meço a diferença de potencial. Eu não estou vendo o que tem lá dentro, eu já estou medindo ali fora. E o AB vai ser a diferença de potencial aqui no resistor também. O que acaba acontecendo? A equação do gerador é justamente aquela ideia que eu acabei te falando anteriormente. O AB, a diferença de potencial entre os pontos A e B, que são os polos da minha pilha, da minha bateria, da minha fonte, é igual ao epsilon, que é o máximo de diferença de potencial que pode ser fornecido, que é a força eletromotriz, menos aquilo que é perdido na resistência interna. Se tu lembrar da equação da primeira lei de Ohm, que U igual a R vezes I, qual que vai ser a diferença de potencial perdida aqui no resistor interno? R vezes I. Só que essa resistência aqui é Rzinho e a corrente é I. E daí a diferença de potencial ali no resistor interno é Rzinho vezes I. Ou seja, é tudo aquilo que tu tem disponível no máximo, a força eletromotriz, menos aquilo que é perdido na resistência interna. Então, por exemplo, que nem eu te falei antes, se a força eletromotriz é 12 volts e eu tiver uma perda na resistência interna de 1 volt, o que vai acabar acontecendo? Vai ficar 12 menos 1, 12 menos 1, 11. Ou seja, efetivamente eu estou tendo aqui uma diferença de potencial só de 11 volts. E o que eu quero que tu perceba é o seguinte, Rzinho é a resistência interna da bateria. Ele não vai mudar, é uma característica da bateria. Agora, a corrente depende do circuito, depende de quem é que tu está ligando aqui fora. E daí, quanto maior for essa corrente elétrica, mais tu vai estar retirando da força eletromotriz. Tu consegue entender que se tu aumentar esse número do I aqui, esse termo aqui fica cada vez maior, ele vai ficando grande, 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 certo? E daí se tu tem um número menos uma coisa que vai crescendo quando a corrente aumenta, o resultado disso daqui vai ficando cada vez menor. Consegue enxergar isso sem a gente colocar números? Espero que sim. Então, de fato, o que vai acabar acontecendo, gente? Se a gente pegar a equação do gerador, que a diferença de potencial nos polos da minha fonte é igual à força eletromotriz menos o produto da resistência interna e a corrente, a gente vai ver o seguinte, num gerador ideal, ele não possui resistência interna, tá? E daí, se não possui resistência interna, a resistência interna é zero, zero vezes qualquer coisa é zero, e daí a diferença de potencial é igual à força eletromotriz. Por isso que eu te disse que no caso ideal, a minha bateria, minha pilha, ela é responsável por gerar sempre a mesma DDP. E isso é mais fácil, né, de tu dar conta, e é por isso que cai assim no Enem, nos vestibulares, geralmente quando cai uma fonte ideal. Porque a diferença de potencial daí é uma característica que não depende do circuito. Só vai depender de quem é que tu tá ligando ali, entendeu? Da fonte que tu tá ligando. Então, por exemplo, o USB do computador vai ser sempre 5 volts, se tu tá considerando ele como ideal. Agora, se tu não tá considerando ele como ideal, à medida que tu vai ligando mais coisas lá na tua saída USB, menor vai ficando a diferença de potencial que ela é capaz de fornecer. Mesma coisa para uma bateria de um carro, né? Que é o caso real, né? E tem uma resistência interna. Quanto maior a quantidade de objetos que tu vai ligando no carro, maior a corrente. E quanto maior a corrente, menor a diferença de potencial
que a bateria consegue fornecer nos polos dela. Inclusive tem uma coisa bastante interessante. Tu já viu que quando tu tá dentro do teu carro, tá? Aí tu pega o motor de arranque, pega a chave, bota ali na parte da chave, gira a chave. Quando tu gira, não dá instantaneamente uma queda na luz do carro? Percebe isso, faz esse experimento, pede pro teu pai, pra tua mãe, pro teu vovó, com quem quer que seja que tu ande de carro, pro Uber, né? Pede pro Uber, quero fazer um experimento de física, né? Liga o carro e liga pra mim aí só pra eu ver se a lâmpada dá uma queda no brilho. E de fato, tu vai ver que ela dá uma queda no brilho. Por quê? Porque quando tu gira a chave, a corrente, ela vai lá em cima. E a corrente indo lá em cima, aumentando muito o seu valor, esse termo aqui, ele fica muito grande. E daí uma coisa menos essa coisa muito grande faz com que o valor total dessa conta ele reduza, com que a diferença de potencial entre os polos da minha fonte reduza. E daí tu vê aquela redução no brilho da lâmpada do carro. Mesma coisa quando as pessoas têm casa na praia ou não têm, ou tem casa na cidade mesmo, mas o circuito não é dos melhores. Quando tu liga o chuveiro elétrico, tu não percebe uma queda no brilho da lâmpada? Mesma coisa. Quando tu liga o chuveiro, tu está aumentando muito a corrente elétrica no circuito, né? E aumentando muito a corrente elétrica no circuito, o que acaba acontecendo? A minha fonte ela não é mais capaz de fornecer a mesma diferença de potencial. Digamos que a tua casa seja 220 volts. Quando tu liga o chuveiro, ela cai para 200 volts. E daí tu percebe uma queda no brilho das lâmpadas. Obviamente, nem todas as casas isso acontece, porque tem circuitos que são feitos para que isso não aconteça, para que tu tenha uma compensação caso tu ligue um aparelho cuja corrente elétrica seja muito grande. Tá? Mas é um caso importante saber essa diferença entre o gerador ideal e o gerador real, certo? Bom, uma coisa que é importante é tu saber como é que é a curva de um gerador real. E, gente, é justamente aquilo que eu te falei. Eu tenho aqui um gráfico de diferença de potencial na bateria, em volts, e a corrente elétrica no circuito. Percebe o seguinte, ó, que quando a corrente é zero, ou seja, quando eu não tenho nada ligado no circuito, a minha bateria, a minha fonte aqui nesse caso, minha rede elétrica, ela me fornece 220 volts. Agora, se eu liguei um chuveiro elétrico, o que vai acontecendo? A corrente vai aumentando. E daí, digamos que eu liguei um chuveiro elétrico e mais um monte de porcaria. E daí eu vi que a minha corrente elétrica foi para 10 amperes, e daí com 10 amperes de corrente, a minha diferença de potencial já caiu um monte. Já caiu quase. Já caiu a metade, na verdade. Já caiu a 110 volts. E daí com uma diferença de potencial menor, tu pode perceber a queda no brilho. Certo? Então, essa é a cara da curva de um gerador. À medida em que tu aumenta a corrente, a diferença de potencial diminui. E para finalizar, a gente tem que falar sobre a potência, sobre o rendimento. Gente, a potência total gerada por um gerador, lembra que potência pode pegar a diferença de potencial e multiplicar pela corrente. Ou seja, o total que é fornecido pela fonte é E vezes I. Tá? A potência útil é U vezes I, onde U é a diferença de potencial aqui e a corrente. E a potência dissipada é R vezes I ao quadrado. Tá? Tudo das equações da potência, que é uma outra aula. Tá? Se tu não lembra dessas equações, eu sugiro que tu procure aqui no canal pelas equações de potência elétrica para tu entender de onde elas vêm. Tá? Porque não é o intuito dessa aula de explicar de onde vêm essas equações. É admitir que tu já sabe elas e usar elas para calcular as coisas. E daí a gente tem a equação do rendimento. Gente, a equação do rendimento vai ser sempre útil em relação ao total. Por exemplo, digamos que o Messi, o jogador de futebol, o Messi, ele bata 10 pênaltis e acerte 8. Quanto é que foi o rendimento dele?
Bom, tu me diria tranquilamente que 8 em 10 é 80%. Por quê? Porque eu pego 8 sobre 10, 8 sobre 10 é 0,8, e 0,8, um rendimento 0,8 é a mesma coisa que 80% de rendimento. No caso do Messi, tu pegou o quanto ele acertou, o quanto ele utilizou de fato dos pênaltis que ele chutou, em relação ao total. Rendimento é sempre assim, útil por total. A potência útil é U vezes I, a potência total é Y vezes I, fica U vezes I, Y vezes I, corta os Is. Então, o rendimento, que é essa letra grega aqui, eta, tá? É U sobre epsilon. Sempre que tu quiser calcular o rendimento, tu pega a tensão nos polos do gerador e divide pela força eletromotriz. É aquilo que efetivamente tu está utilizando em relação ao máximo que é dado pela fonte. Certo? Espero ter te ajudado. Se gostou da aula, não esquece de deixar um like. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu tenho o maior prazer de te responder, tá bom? Grande abraço para ti. Tchau, tchau.